Outros estados sentiram o terremoto que assustou os paulistanos da noite de ontem. Os tremores de terra ocorrem devido ao movimento das placas terrestres, pelo menos dessa vez não houve feridos. Os pontos no mapa mostram os locais com maior incidência de terremotos no Brasil. Segundo este especialista, a maioria ocorre na costa, onde duas placas tectônicas se encontram. Terremoto, a gente costuma explicar que é uma região onde está a interface entre a crosta continental e a crosta oceânica, e essa diferenciação existe na hora da formação dessa crosta oceânica, então ela se fragmentou e essa é uma região propícia à atividade sísmica, que é toda a plataforma. A escala Richter, que mede a intensidade dos tremores de terra, varia de 0 a 9,3, que representa o maior terremoto já registrado no mundo. O tremor de ontem na costa brasileira foi moderado, com graduação de 5,2. A intensidade foi maior do que o tremor sentido em Caraíbas, no norte de Minas Gerais, em dezembro do ano passado. O abalo foi de 4,9 graus na escala Richter. Uma menina morreu e 6 pessoas ficaram feridas. A diferença é que naquele caso o epicentro foi na própria cidade. Já o tremor de ontem foi registrado na costa. Na região do epicentro, as vibrações são bem mais fortes. E as vibrações vão se atenuando conforme elas vão se afastando do epicentro até chegar nas cidades que estão a 200, 300 quilômetros de distância. O abalo foi sentido também no Rio de Janeiro, onde a Defesa Civil atendeu a vários chamados. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e não houve danos materiais. Não atingiu nenhum tipo de edificação, nenhuma rachadura, nenhuma situação de emergência. Na verdade, foi somente o tremor e o susto, que nós não estamos acostumados na cidade do Rio de Janeiro, esse tipo de ocorrência, né? Um grande susto. Vamos entender? Aqui nos nossos estudos, o professor Jesus Berrocal, que é geofísico. Ele dá aula no Instituto da Universidade de São Paulo e foi responsável pela instalação da Estação de Sismologia de Brasília. Bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco, professor. Bom dia, professor. Professor, é motivo para preocupação? Tivemos no final do ano passado aquele tremor no interior de Minas Gerais, deixou a primeira vítima fatal no Brasil, vítima de um terremoto. Há motivo para preocupação ou foi mais um susto? Eu penso que esses eventos que aconteceram em Minas Gerais no ano passado e este evento de ontem são fenômenos normais. Já esperaríamos que acontecesse esse tipo de fenômeno. Agora, estes fenômenos, a magnitude, digamos que essa quantidade de energia que liberam, tem uma magnitude até 9,3, como falou o colega aí, tem inclusive 9,5 já. Na realidade, a magnitude do Richter não tem escala, não tem limite na escala nem superior nem inferior. Então pode acontecer ser maior que 9,5 no futuro, quem sabe, não? Mas, então, magnitude 5,2 é um sismo moderado, é um sismo de magnitude pequena relativamente, não é tão grande. O sismo de Caraíba de Minas Gerais foi 4,9, menor ainda, só que teve maiores efeitos porque o epicentro estava muito perto da cidade, não? Então, este sismo de ontem, se tivesse acontecido, digamos, o epicentro aqui em São Paulo, teria sido muito mais sentido, talvez com maiores efeitos que os que aconteceram em Caraíba, não? E quais são os riscos de prejuízos, como o senhor falou, se fosse o epicentro aqui no centro de São Paulo, a esse nível de 5,2 graus da escala Richter, poderíamos ter destruição e até vítimas fatais? Pode ter efeitos maiores, não destruição completa, mas pequenos efeitos, digamos, rachadura em casa, etc. Agora, aquelas casas que foram destruídas em Caraíba eram muito mal construídas, de modo que qualquer movimento maior que teve por causa daquele sismo, as casas racharam e caíram. Eu imagino que na maior parte de construções em São Paulo não aconteceria isso, não? Porque são construções muito sólidas, a não ser aquelas que estão nos bairros mais pobres, que podem digamos, sofrer mais efeitos. Agora, a quantidade de sismicidade que acontece no Brasil é tão pequena que não dá para, digamos, para ter que se proteger contra os sismos. Aconteceu esse sismo talvez depois de quase 100 anos, que aconteceu outro similar no estado de São Paulo. Então, com essa frequência de eventos, nós estamos, digamos, protegidos por causa da pouca atividade. Professor, o senhor comentou agora há pouco que, inclusive, pode superar os 9 pontos na escala Richter, que é considerado o grau máximo. Existe a possibilidade desses tremores de terra, com o passar dos anos, aumentarem tanto a frequência quanto a potência aqui no Brasil? Eu acredito que não, porque este tipo de sismicidade que nós estamos sofrendo agora, aconteceu já, digamos, no estudo que nós temos levantado no IAG, temos feito sobre a sismicidade do Brasil, nos últimos 100 ou 200 anos é parecida, é muito igual
não aumentou nem diminuiu, permanece com o mesmo tipo de nível. Agora, Fernando, uma curiosidade, quando acontece isso, professor, o que as pessoas precisam fazer? Ficar dentro de casa, se proteger de que forma? Olha, existem algumas normas que nos países sísmicos se dictam, então ficar debaixo da porta seria uma das possibilidades, digamos, para não sofrer em caso que a parede desabe. Mas mais seguro ainda é ficar encostado nos sofás, não debaixo do sofá, encostado no sofá, de modo que se cai o teto ou a parede, você vai ficar protegida. E também não dentro da cama, debaixo da cama, sino ao lado da cama. É o que chamam o famoso triângulo, não? Ou seja, quando cai alguma coisa, você fica debaixo desse triângulo, não? E isso é uma norma que está sendo muito utilizada atualmente em todo lugar da Terra. Professor, para finalizar, esse epicentro foi no litoral. Risco de um maremoto, de um tsunami? Um tsunami se chama, não? Tsunami. Os tsunamis acontecem, como meu colega estava falando, em los lugares onde tem grandes terremotos, onde digamos, as placas são subducidas, como na região andina, por exemplo, ou em outras partes da Terra, mas no Brasil não, porque estamos no meio da placa. Então, os terremotos que acontecem no litoral são pequenos, de pequena magnitude como o de ontem, pode chegar até magnitude 6, como temos tido já no passado, em 55, mas esse de magnitude 6 também não provocou tsunami, porque não houve aquele levantamento necessário de todo o assoalho oceânico por uma magnitude maior. Então, como aqui não acontece isso, não estamos livres, digamos, de tsunamis provocados por terremotos grandes que não acontecem nesta parte do Brasil. Agora, podem ter, digamos, outra fonte de tsunamis, ¿no? Os tsunamis, por exemplo, provocados por deslizamientos de grandes masas de sedimentos no mar, e que isso já tem ocorrido, por exemplo, no Canadá, inclusive aqui no Uruguai, em 1700, alguma coisa, e 60, parece, que teve um desabamento desses, provocou um sismo de magnitude 7, e esse desabamento provocou também um tsunami que atingiu o litoral de Uruguai e Argentina, ¿no? Professor Berrocal, muito obrigado pela sua atenção com o Primeiro Jornal, geofísico, professor da Universidade de São Paulo.